Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar um pouquinho? E hoje nós vamos falar um pouquinho de filosofia cristã e principalmente desse bispo aqui, ó. A gente não sabe como que era a imagem dele, que na época não tinha fotografia, mas ele é do século XI e princípio do século XII da era cristã. Esse aqui é considerado um grande doutor da igreja, um grande pensador, e o nome dele é Anselmo. Alguns vão falar Anselmo de Aosta, alguns vão falar Anselmo de Cantuária. Então, se você ouvir esses nomes, você sabe que é Anselmo. E ele é considerado um santo da igreja, Santo Anselmo de Cantuária, ou Santo Anselmo de Aosta. E, como nós estamos dizendo, nós estamos vendo, ele é um filósofo cristão, ele é um pensador cristão, e ele está lá bem na Idade Média. Então, na Idade Média, o que nós podemos esperar da Idade Média? Um pensamento circundante em torno das ideias de Deus, em torno de Deus, em torno das coisas de Deus, em torno das ideias divinas, tá certo? Então, a primeira coisa, você tem que entender que Anselmo, ele dedicou o seu pensamento às questões de Deus. Mas o que tem de filosófico nisso? Quais são as ideias filosóficas por trás disso? E na Idade Média era muito importante provar a existência de Deus. E Anselmo, ele vai falar tanto da essência e quanto da existência de Deus. E ele vai provar, viu, gente? A existência de Deus de maneira a priori, ou seja, sem experiência, e de maneira a posteriori, após experiência. A priori, olha, estamos usando linguagem filosófica. Ele vai usar o que a gente chama de argumento ontológico. Ele vai falar o seguinte, que Deus é um ser que a gente não pode pensar um ser maior que ele. Portanto, ele existe. Isso prova alguma coisa? Então depois você me fala nos comentários, tá bom? E a posteriori, ele vai arrumar 4 provas da existência de Deus. 4 provas da existência de Deus. Eu até anotei no meu caderno para eu não esquecer, ó. Tá vendo, gente, ó? Você que é aluno aí, ó, tem que anotar as coisas para não esquecer, tá bom? E ele vai... Quais são essas 4 provas da existência de Deus? Primeiro, todo mundo para ele, todas as pessoas, elas participam da bondade. Todos nós temos boas ações, boas qualidades. Então, a bondade tem que existir algo que concretize toda essa bondade. E essa bondade que todos nós temos, existe um ser que é a bondade em si, que é Deus. Segunda prova. Primeira, bondade. Segunda, a qualidade. Todos nós temos qualidades, né? Todos nós temos qualidades. Todos nós temos qualidades, né? Uns mais, outros menos, cada um. Só que existe um ser que é a qualidade em si, que tem todas as qualidades e que gera todas as qualidades. E este ser é Deus. Terceira prova. A gente chama de prova teleológica. A teleologia é descobrir a finalidade das coisas. Tudo tem um fim, tudo tem uma finalidade. E o fim de tudo, né, se você for, qual é o fim disso? Qual é o fim daquilo? Para que aquilo serve? Para que aquilo serve? Uma hora nós vamos chegar que Deus existe, que Ele é o fim último de todas as coisas. Gente, nós estamos falando de Idade Média. Preste bastante atenção. Não vamos julgar com a nossa ideia de hoje o pensamento da Idade Média. Então vamos prestar atenção. E a última prova, né, que ele considerava prova, é a perfeição. Os graus de perfeição. Então, nós somos perfeitos. A natureza é perfeita. As coisas são perfeitas. Esse canto dos passarinhos, que não sei se vocês estão ouvindo, é perfeito. Mas existe o perfeito em si. O perfeito em si. E esse perfeito é o próprio Deus. Então, deu para vocês entenderem? Né? A grande preocupação dele
A grande preocupação de Anselmo são questões relativas a Deus. Então ele procura provas da existência de Deus. Então quais são mesmo? A qualidade, a bondade, a finalidade e a perfeição. E uma coisa que ele vai dizer é o seguinte, que é importante e que vai estar no exercício de vocês, que as crianças, nós quando nascemos, nós já temos um senso de Deus. Você acredita nisso? Você acha que isso é verdade? Que nós já nascemos com um senso de Deus na nossa vida? Ele vai dizer que é verdade, que nós já, enquanto criança, nós já temos um senso de Deus. E ele vai falando os outros conceitos assim, que eu achei interessante, que eu anotei aqui. Ele vai falar da verdade, né? O que é a verdade? É o raciocínio correto e justo. Ele vai falar da justiça, né? O que é a justiça? É a minha ação humana em conformidade com a vontade de Deus. Olha, é um pensamento bastante medieval, né? Ele vai falar da linguagem, né? Que a linguagem, nós temos uma linguagem interior, que são os nossos pensamentos, e uma linguagem exterior, que são símbolos que nós usamos para nos comunicar. E às vezes nós utilizamos também na nossa linguagem interior, transformando elas em símbolo para nos comunicar. Uma outra coisa, ele vai falar da liberdade, e eu até vou ler aqui o que eu escrevi, porque eu achei interessantíssimo. Ele vai dizer o seguinte, para a liberdade nós temos 2 pré-requisitos. A liberdade da vontade, você tem que querer, é o primeiro passo. E a ausência da necessidade interna. Você não pode agir só por necessidade. Isso para ele não é liberdade. Dá um exemplo. Segundo ele, os animais não são livres. Sabe por quê? Porque os animais agem por necessidade, por instinto, tá? Então os animais não são livres. Então eu preciso querer e ao mesmo tempo eu preciso estar livre das necessidades. Aí eu vou ser livre, tá certo? Gente, isso é totalmente filosófico. E uma outra coisa é a questão do mal. Gente, a questão do mal é incrível. É aplicável nos dias de hoje. Ele vai falar que o grande mal é a injustiça. É verdade, né? A injustiça é o grande mal. Segundo ele, a injustiça é o grande mal. E ele vai dizer o seguinte, não existe o mal em si, não. Olha, gente, ele está contra o próprio pensamento medieval, que dizia que existe uma origem do mal, que existe um mal, que existe uma essência do mal. E ele vai falar, não, o mal não é nada. O mal é a injustiça. Quando você comete injustiça, isso é mal. Você concorda ou não? E agora, para ilustrar a aula de hoje, gente, eu quero que vocês assistam um filme maravilhoso. Muitos vão odiar, muitos vão amar. Como muitos odiaram, como muitos amaram. É um filme assim, ou de ódio ou de amor. Chamado Mãe. Ele é estrelado pela Jennifer Lawrence e o Javier Bardem. E é interessante, gente. O filme se chama Mãe. Ele é do ano de 2017 e a temática trabalhada ali tem a ver com a temática da aula de hoje. Então deu para entender o pensamento de de Santo Anselmo de Aosta, de Anselmo de Cantuária? Espero que você tenha gostado. Assista ao filme Mãe, né? E tente entender este filme e comparar com a temática da aula de hoje. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estou à disposição. Elabore e faça os seus comentários e comente também no vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite e até a próxima!